Bem-vindos de volta ao nosso canal. Se eu te disser que se deixarmos de lado as tradições culturais religiosas e analisarmos somente a Bíblia, descobriremos que Satanás não faz parte dos anjos caídos. Mas lembrem-se que isso não muda o fato de Satanás ser o inimigo de nossas almas. E se não é um anjo caído, isso o torna ainda mais perigoso. Se gosta de temas como este, faça sua inscrição, deixe seu like e vem comigo. A palavra Satanás vem do hebraico que significa opositor, adversário ou acusador. Antes de falar sobre Satanás, vamos analisar na Bíblia o que aconteceu com os anjos caídos. No livro de Judas está escrito assim: "E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, o Senhor os reservou na escuridão e em prisões eternas, até o juízo daquele grande dia." Isso também foi mencionado em 2 Pedro capítulo 2, versículo 4. Até aqui já notamos que os anjos caídos foram aprisionados e Satanás sempre esteve solto. Então podemos afirmar que ele não faz parte desse grupo. A imagem do Satanás como um anjo caído é profundamente enraizada nas tradições religiosas, sendo amplamente aceita. A narrativa clássica sugere que Satanás era originalmente Lúcifer, um anjo que se rebelou contra Deus, resultando em sua queda do céu. Essa narrativa clássica também sugere que existe uma intensa luta entre o bem e o mal, e que no final o mal será derrotado. No entanto, essa interpretação, apesar de difundida, não encontra respaldo direto na Bíblia. Sabemos muito bem que o Criador dos céus e da terra, na sua onipotência, não pode ter adversário. Se nós sabemos disso, quanto mais Satanás, que conhece e dialoga diretamente com o Criador. Ele sabe que num simples pensamento de Deus, sua existência se tornaria inexistente. Então, de onde surgiu essa narrativa? Vamos explorar os versículos bíblicos que foram utilizados para se respaldar e vamos analisar cuidadosamente. Um dos versículos usados para a narrativa está em Isaías 14:12, onde diz: "Como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações." Mas no versículo 16 é chamado de homem. Portanto, neste texto se refere a um homem, o rei da Babilônia, que se engrandeceu em seu coração. Outro versículo responsável por essa narrativa está no livro de Ezequiel 28:13 em diante, onde diz: "Estiveste no Éden, jardim de Deus. Tu eras o querubim. Perfeito eras nos teus caminhos desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti." Mas no início do capítulo, no versículo 2, levando em conta todo o contexto, fica muito claro que se trata de um homem. Pois assim está escrito: "Porquanto o teu coração se elevou e disseste, eu sou Deus. Sobre a cadeira de Deus me assento no meio dos mares, e não passas de homem, e não és Deus, ainda que estimas o teu coração como se fora o coração de Deus." Aqui, a exortação era para o rei de Tiro, que também se engrandeceu. Portanto, vemos claramente que a palavra Lúcifer, que significa portador da luz ou estrela da manhã, que hoje conhecemos como Vênus, é encontrada uma única vez na Bíblia e somente em algumas traduções, e não tem ligação nenhuma com Satanás. Então, o que a Bíblia fala sobre Satanás? Podemos ver claramente que, embora seja inimigo de nossas almas, não é inimigo de Deus. No livro de Jó, observamos que ele tem acesso livre da terra ao céu, podendo se apresentar junto com os outros anjos na presença de Deus. E também narra que ele está solto e passeia ao derredor da terra. Podemos observar também que, em hipótese alguma, ele desobedece a Deus. Até para tocar na nossa vida, ele precisa de nossa legalidade ou permissão de Deus, como foi no caso de Jó. Também no Evangelho de Lucas 22:31, onde Jesus disse a Pedro: "Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo." Cirandar significa passar pela peneira, como faziam para separar o joio do trigo. Nessa situação, Jesus sabia que se Satanás passasse Pedro na peneira, ele seria joio, pois ainda não estava pronto. Então Jesus rogou por Pedro, para que sua fé não desfalecesse. Nos 40 dias em que Jesus ficou no deserto, Satanás foi testá-lo.
Note que, em hipótese alguma, ele foi agressivo. Em certa situação, ele disse para Jesus: "Se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, pois as Escrituras Sagradas afirmam: Deus mandará que os seus anjos cuidem de você." Já no Evangelho de Lucas 4:28, os líderes religiosos expulsaram Jesus da sinagoga, levando ele para o alto da colina com o propósito de jogá-lo. No tempo de Jesus, o verdadeiro adversário não era Satanás, mas sim a religião. Em outra situação, ao fim da ceia de Páscoa, quando Satanás entrou em Judas, Jesus disse: "O que tens para fazer, faça logo." Então Judas saiu da presença deles e foi entregar Jesus aos fariseus. Notem que até para entregar Jesus, ele precisou de permissão, pois isso fazia parte dos planos de Deus. Em outra ocasião, narrado em 1 Coríntios 5:5, o apóstolo Paulo diz: "Seja este tal, entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus." Um versículo normalmente não falado nas igrejas, mas se olharmos do ponto de vista cultural religioso, esse versículo fica totalmente estranho e até mesmo contraditório. Mas lembrem-se, nos planos de Deus, o que realmente importa é a salvação de nossas almas. O contexto se refere a uma disciplina mais dura, de forma que no sofrimento ou na dor a pessoa se corrija. As coisas terrenas são compostas por aflições também, como disse o Salvador. Nossa luta não é contra a carne, mas sim contra os principados e potestades. Nossa luta, e não a luta de Deus. Satanás aqui na terra é usado como uma escolha nossa, assim como era a árvore do conhecimento no jardim do Éden. A função de Satanás é nos seduzir com tentações, riquezas e coisas terrenas, para que se manifestem os obedientes e os verdadeiros adoradores do Pai Celestial. Ou seja, aqueles que o adoram em espírito e não de forma física. Para os vencedores, o prêmio é a vida eterna, junto com o nosso Salvador e o Pai Celestial. Independentemente da interpretação adotada, o objetivo é incitar reflexões e estimular debates saudáveis, para que possamos aprender uns com os outros. Espero